Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradeço por esse dia, coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor e a minha vida também. E peço que o Senhor me deixe ser útil na vida deles. E se houver da minha parte alguma palavra ou gestos que forem equivocados, Pai, que o Senhor Espírito Santo complete esta palavra no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos. Quem aí tem alergia de manhã? Fica coçando o nariz, espiando. Sou eu. Kleber, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Josélia, bom dia. Obrigada, querida. Marina, bom dia. Rose, obrigada, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Beth, Di, bom dia. Rose Confeitaria, bom dia. Obrigada, gente. José Carlos e Alessandra, sejam bem-vindos. Também temos aqui Daniele. Olha você. Ela está dizendo, olha eu. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada pela presença. Que alegria ter você aqui. Lilian, bom dia. Morgana Lemos, Liliane, Consuelo. Obrigada, gente. Sueli, a paz, Daniela. A Daniela tá animada, tá feliz hoje, hein, Daniela? Deus te abençoe. Adriana, obrigada, bom dia. Mateus 5:3. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí? O que é? Você é a Macherry? Mudou o nome? Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Eu senti falta mesmo do nome Macherry aí. Que bom ter você aqui, obrigada. Mateus 5:3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos falar de pobreza, né, gente? O que é pobreza? Pobreza é escassez. É a necessidade, às vezes, do básico. A pessoa que ela é pobre de verdade, ela tem necessidade do básico. Não tem o básico. E ela sente necessidade do básico, e ela batalha, vai atrás em busca do básico para sobreviver. Só que aqui, esse texto está falando pobres em espírito. Como que é isso? O que é ser pobre em espírito? É olhar para a sua vida e não ficar satisfeito no seu espírito, com o seu alimento, com o básico que você está tendo espiritualmente, está faltando. E você quer mais, você sente a necessidade de alimentar o seu espírito. O seu espírito, ele não é alimentado pelo dinheiro, não é alimentado por coisas materiais. Tem pessoas que são muito ricas, a conta bancária está recheada, mas o seu espírito não tem necessidade, não sente falta de se alimentar espiritualmente. Estão secas, estão vazias, estão infrutíferas no mundo espiritual. Então, quando você se vê pobre em espírito, é alguém que reconhece que precisa mais e quer mais e deseja e tem fome da presença de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, ele colocou a eternidade no coração do homem. Deus não pode, ele pode, se ele quiser, nos obrigar a amá-lo. Só que Deus deixou para que eu e você decidíssemos buscá-lo, decidíssemos honrá-lo, decidíssemos adorá-lo. Ninguém vai na sua casa cobrar você porque você não leu a Bíblia. Deus não vai mandar ninguém apontar o dedo na sua história, na sua vida e te condenar porque você não está orando. Porque é algo entre você e Deus. Então, quando aqui nesse texto diz bem-aventurados os pobres de espírito, é aqueles que sentem fome e sede de Deus. E a fome e sede de Deus, ela só é gerada quando você o busca, quando você vai para a presença. Quanto mais você lê a Bíblia, mais vontade você tem de ler. Mais você percebe a sua pobreza no espírito, mais você tem fome. Quanto mais você fala com Deus, mais você quer falar. É tão bom quando a gente começa a criar o hábito, a rotina de falar com o nosso Deus. Porque
acaba que fica orgânico. E o nosso espírito sempre está padecendo, sempre está desejando mais. Lá em João 15, versículo de 1 a 2, Jesus estava dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim e não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que permanecendo em mim dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, se você é alguém que diz que ama a Deus, se você é alguém que diz que adora a Deus e que você é um pobre de espírito, reconheceu que eu desejo a vontade de Deus, meu espírito é pobre, ele necessita da presença de Deus. Porque é por isso que a eternidade está no nosso coração. Não existe nada material que supre o vazio que a eternidade deixa no nosso coração. O único que pode suprir e dar plenitude para você e satisfação e alegria suficiente para você viver sua história é a presença de Deus. Então, se você diz que está em Deus, você vai na igreja, você cumpre todos os rituais religiosos, mas você não dá fruto. E quais são os frutos que as pessoas, quando olham para você, veem em você alguém ansioso, vê alguém em você desesperado, vê em você alguém que vive machucando as pessoas, alguém que vive falando palavras inúteis. Você fala, então o crente não pode ter ansiedade? Pode. O crente não pode ficar aflito? Pode. O crente não pode ficar desesperado? Pode, mas não pode viver dessa forma. Porque quem vive dessa forma não está gerando fruto para o reino. E vai secando, e vai morrendo aos pouquinhos, e matando a árvore. Eu tenho aqui, ali na minha janela, eu tenho orquídea. 2 orquídeas. A gente ganha de presente de aniversário, a Luísa ganhou uma, eu ganhei outra, e eu amo, e fico olhando. Às vezes, tem um ramo que ele começa a secar. E eu percebi que se eu não for lá e cortá-lo, tirar, ele vai secando todo até embaixo e vai secando os outros ramos, os outros galhos. Então eu preciso, para interromper, que contamine toda a orquídea, aquela parte seca não vai dar mais fruto, eu tenho que cortar e jogar fora. Aí você fala, Fernanda, mas eu tenho sede de Deus. Eu estou conectado. Então você é alguém que está sempre em arrependimento diante de Deus e sendo limpo. E produzindo frutos. Você é alguém pobre em seu espírito e sente a necessidade e sente a fome e a sede de estar na presença de Deus. Esse é o pobre de espírito. Ele não sente falta, não são as coisas, o ouro, a prata, a conta bancária, o carro, o apartamento. Não são essas coisas que ele sente falta. Ele sente falta em seu espírito do que? Da presença. E quanto mais você busca a Deus, mais você se vê necessitado da presença. Por isso que fala que é feliz aquele que sente a necessidade da presença. Ele é alguém feliz, porque está sempre dando fruto, está sempre sendo alimentado da videira verdadeira, que é Jesus, o Cristo de Nazaré. Lá em Atos 17, versículo 28 e 29, fala assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns de vossos poetas têm dito que nós somos a geração dele. E se nós somos a geração de Deus, se nós somos gerados em Deus, nós não devemos pensar em Deus como uma divindade em prata, ouro, semelhante às coisas que exigem a arte e a imaginação humana. Porque Ele é Espírito e importa que nós o adoremos, o sirvamos em espírito e em verdade. Então, quando Jesus diz bem-aventurados pobres de espírito, é aqueles que admitem que precisam da presença, que estão desesperados de fome por Deus.
Estão desesperados da riqueza que a plenitude do Espírito Santo dá para quem está conectado. Então, quando você diz que está ligado a Jesus, que você se converteu, que você aceitou Jesus como seu Salvador, se você é alguém que não se arrepende das coisas que você faz, não tem arrependimento sobre nada que você faz, você está seco. Você é alguém que quando vai na igreja, você reclama que a música não estava boa, a pregação não estava boa, porque você foi ali para ser servido, mas você não conseguiu receber. Porque com o Espírito Santo, você só é pleno, só recebe quando você dá, quando você entrega. Porque a palavra de Deus fala que quando nós enchemos do Espírito, para nos encher do Espírito, fala é falando. É falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A comunidade é muito importante, a igreja é muito importante. É o lugar onde estão as pessoas necessitadas em seu espírito, da presença santa. Ah, mas na igreja tem muita gente errada. Tem, inclusive você. E é nessa comunhão dos santos que Deus ministra cura, que Deus derrama vida. Porque estar conectado à videira é estar sendo limpo. Limpo para dar mais fruto. Então, a gente erra, a gente peca, a gente tem uma vida normal como todo mundo e a gente falha. Mas estando ligado à videira, nós estamos sendo limpos. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas, das nossas decisões, quando nós não incluímos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aí o que acontece? Nós somos limpos e geramos mais fruto. Onde nós caímos, onde nós pecamos, ao invés de secar naquele lugar e ser cortado por não gerar fruto, porque queremos continuar no lugar do pecado, quando nós cometemos, pecamos e nos arrependemos e deixamos que o Espírito Santo de Deus nos limpe, aquela nossa queda vai gerar muitos frutos para o reino. Mas quando você se acostuma a ficar neste lugar, onde você não tem vontade de orar, onde você não tem vontade de ler a Bíblia, onde tudo que as pessoas falam e fazem te ofendem, te magoam, você sempre está com o seu coração cheio em busca de direitos do que você precisa para a sua vida. E geralmente são coisas que às vezes o dinheiro pode suprir, às vezes uma coisa que você pode tocar vai e sacia você ali, mas são coisas que vão tirando a vida dos seus dias. Porque quando você está conectado à videira, você permite ser limpo de todo o pecado, de toda a injustiça, e você é alguém que gera frutos. O que é gerar frutos? Gera vida na vida das outras pessoas. Você é alguém conectado à videira, então você tem vida para gerar vida nos lugares que você for, nos lugares que você passar. Porque você está conectado à videira. Se você não estiver conectado, se não estiver em Jesus, você não é alguém pobre em seu espírito. Você não tem essa consciência dessa sede e dessa fome. Hoje, se você olhar a sua situação financeira e ver que você tem boletos para pagar, e ver que se você não for trabalhar, não for fazer alguma coisa, a dívida vai acumular e você vai se endividar e você não vai ter o que comer lá na frente. Então você vai trabalhar para poder se sustentar, pagar boleto, pagar conta, colocar comida dentro de casa. Mas quando você sente que está faltando aqui, você acha que o que você orou foi suficiente? Você acha que você ter lido a Bíblia de manhã foi suficiente? Você está seco. Porque quanto mais você se vê pobre em espírito, mais você sente necessidade de buscar a presença de Deus. Mais você vê que não orou o suficiente, que não leu a Bíblia o suficiente, que você precisa ler mais, que você precisa conversar mais com Deus, porque você sente desejo pela presença. E o desejo da presença vai limpar seu coração,
limpar você e vai doer, porque às vezes Deus vai mexer em lugares onde você tem tentado não mexer, porque foram coisas doídas e dolorosas que você passou. Mas se você está conectado à videira verdadeira, que é Cristo, o Cristo de Nazaré, você precisa gerar frutos. Essa sua dor vai gerar frutos. Essa sua ansiedade vai gerar frutos. Conectados à videira, serão frutos eternos. Você que lutou contra a ansiedade, você vai ser cura para um ansioso que passar na sua frente. Porque Deus vai te dar estratégia para saber como reagir diante de coisas que produzem no seu coração ansiedade. E conectado à videira com essa sede de Deus, com essa pobreza que você sente de espírito. Porque quanto mais pobre de espírito você se percebe, com mais sede você tem da presença. Mais sede você tem de Deus. Eliane Ross está dizendo, tudo é um conjunto. E Deus é o nosso combustível. Não perca a sua fé. Esforça-te. Paz do Senhor Jesus. Lindo dia para você, Fernanda, e todos aqui. Exatamente. Tudo é um conjunto. E Deus é o nosso combustível. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Então, quando você ouvir essa expressão, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é a pessoa que está com sede, está pobre. Quanto mais ela tem de Deus, mais ela precisa ter. Porque quando você se vê pobre, sem sede de espírito e pobre na vida, material, você já percebeu que a gente nunca tem o suficiente? Nunca tem o suficiente. Você ora pelo seu trabalho para entrar num concurso e você, de repente, Deus permite que você passe nesse concurso, mas dali passa 2 anos, o dinheiro que você ganha naquele concurso já não é suficiente, porque vieram outras prioridades. Essa mesma necessidade que nós temos na vida material, que a gente sempre está achando que está pobre, sempre acha que precisa mais. Eu precisava de um aumento do meu salário. Essa pobreza que você sente no material, você tem que sentir no espiritual. Eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais. Porque todo aquele que está ligado à videira não sente falta de nada. Está sendo alimentado, está sendo sustentado em tudo, no seu espírito e na sua matéria. Não vai faltar nada que a sua alma precise. Então, a mesma necessidade que nós vivemos precisando, né? A gente vive no material. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Sempre você olha e você vê que o outro tem algo que você gostaria de ter. Deus quer que essa sua necessidade de ter dinheiro, ter status, essa necessidade seja espiritual. Essa sua ambição de ter e de ser, ela ser espiritual. Eu quero ser mais frutífero para o reino. Eu quero ter mais de Deus. Essa nossa ambição que a gente tem é de olhar para a gente e ver que a gente precisa de mais. Essa ambição e necessidade, Deus quer que nós tenhamos em nosso espírito. A necessidade da presença dele. E quando nós permitimos que ele conduza a nossa vida, tudo aquilo que vem produzindo morte na sua vida, secando você aos poucos, Deus vai cortar, vai limpar, vai tirar. E você vai gerar muito fruto. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que nós não sejamos, aqui como está dizendo em Atos 17, 29, que olha para Deus como algo material, algo comparado a mãos, produzido por mãos humanas, algo, quando a gente olha, eu vou orar para que Deus me prospere, eu vou fazer jejum para que eu receba essa bênção, essa graça. Você já experimentou fazer um jejum para não receber nada? Vocês já fizeram isso? Vocês já fizeram algum jejum onde vocês não estavam pedindo nada para Deus?
Vocês estavam apenas fazendo um jejum, privando de comida para demonstrar a Deus a gratidão por tudo que Ele já fez na vida de vocês? Eu já fiz. Porque eu cheguei num momento na minha vida onde eu tinha experimentado tantos milagres que eu não sabia como agradecer a Deus. E não tinha como eu agradecer a Deus, porque por mais que eu fizesse, não tinha como eu pagar, porque é graça. Graça não se paga. Mas eu fiz um jejum de adoração. Foi tão bom. Porque eu estava fazendo um jejum de adoração a Deus, para agradecer. Mas quem recebeu mais coisas fui eu. Eu até queria sugerir isso para você. Quantas vezes a gente para fazer jejum, para pedir uma graça, para alcançar uma graça. Eu não vi ainda na Bíblia um tipo de jejum desse, mas um dia eu senti de fazer e de vez em quando eu faço. Porque é alimento para minha alma. Você não está fazendo nada que vai aumentar as riquezas de Deus. Mas você faz um jejum de adoração do jeito que você quiser. Faça só essa experiência. Faça o jejum, se priva de algo por um tempo, por um dia. Faça essa experiência. Mas não é para pedir nada. É para dizer, Deus, eu te adoro. E eu quero agradecer ao Senhor. Porque tudo que o Senhor faz se fez por mim até aqui. E aí você vai ver, é incrível. Por isso que nós precisamos ser pobres em nosso espírito. É ver que nós precisamos mais de Deus. E eu queria aqui sugerir para você, depois se você quiser me procurar em inbox para dizer como foi essa sua experiência. Faça um jejum de adoração, de agradecimento, de honra. Você vai experimentar uma coisa incrível. Sabe o que é? Até quando a gente quer dizer a Deus muito obrigada? Quem é beneficiado nesse jejum e nessa adoração e nessa oração? Somos nós. Porque quanto mais pobres de espírito, quanto mais sede nós temos de Deus, mais a presença dele é derramada, porque Deus, ele não se priva. Deus, ele não retém a mão dele quando nós desejamos e ansiamos por estar na presença dele. Ele se derrama. E é tão incrível, porque quando Deus, a presença dele é derramada, tudo que é impuro em você, tudo que que te angustia, tudo que te causa dor, se torna sem nenhuma importância na sua vida. E ontem eu falei sobre isso, né? O nosso coração se torna impermeável. Porque o Espírito Santo nos Olha, eu de novo não vou dar conta de falar o nome. Porque a presença dele é assim. Josélia está dizendo, pedir ao espiritual sim, né, Fernanda? Isso, ao espírito. Que você seja pobre em seu espírito. Quando nós somos pobres de espírito, aqui nós temos a consciência que precisamos ter mais, que precisamos buscar mais, que precisamos trabalhar mais nessa área de estar sempre na... Isso, Alessandra, hipermeabiliza. Obrigada, Alessandra. A presença de Deus não deixa que as dores do mundo e o mal do mundo toque a sua alma. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida. E eu desejo para o seu coração hoje que você esteja conectado, mas esteja se alimentando da presença santa, para que você dê muito fruto. Se você dá muito fruto, com certeza tem coisa aí para ser perdoado, para ser liberto, porque às vezes as pessoas falam assim, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de pecar, todos nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da glória de Deus para viver. Quando estamos conectados, nós estamos conectados porque precisamos.
porque somos pecadores. Vem para a presença de Deus como você está, do jeito que você está. Toda condenação, toda acusação que está na sua cabeça de que você não é digno de estar na presença de Deus e que esse lugar não é para você, não vem do Pai das luzes, não vem do nosso Criador, do nosso Salvador, porque Ele quer que você se conecte com Ele, do jeito que você está, como você está, porque vai ser orgânico a libertação das cadeias que te prendem. Obrigada, gente. Excelente dia para você. Oi, Andréia. Que bom te ver aqui, minha querida. Que Deus abençoe o dia de vocês. Sejam pobres em espírito. Experimentem fazer um jejum de adoração sem pedir nada, para vocês experimentarem como é o poder de Deus na nossa vida. Seja na nossa escassez ou na abundância. O poder dele sempre tem mais, sempre tem algo a acrescentar no nosso espírito, que sem ele é pobre. E nós precisamos da presença dele. Mas só é pobre em espírito quem se reconhece pobre em espírito. Quem tem necessidade da presença dele. Que Deus abençoe o dia de vocês. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que nós achamos que já oramos o suficiente, já lemos a Bíblia o suficiente, ir na igreja é suficiente. Perdoe todas as vezes que nós não nos reconhecemos pobre em nosso espírito. Não temos sentido necessidade de orar. Não temos sentido necessidade de te buscar. Não temos sentido fome de ler a Bíblia porque a gente lê apenas por um mero ritual. Nos dá fome e sede da tua presença. Porque no Senhor está a nossa eternidade, onde tudo que nos falta, nós encontramos em Ti. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer doença que você tem no seu corpo. Você está com alguma doença no seu corpo, está tomando alguma medicação? Em nome de Jesus, Espírito Santo, potencialize essa medicação para que o meu irmão e minha irmã seja curada. Mas se na sua alma existe uma enfermidade, você está preso nas suas emoções, preso em algum abuso, em alguma rejeição, em alguma exclusão, em alguma palavra que foi maldita a você e tem impedido você de viver os seus melhores dias na terra aqui, tem impedido você de viver o céu na terra, você está preso. Então eu, em nome de Jesus, que essas correntes agora sejam quebradas e te torne livres no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.